Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, nesse primeiro vídeo de 2023 eu preparei um conteúdo excepcional que algumas pessoas já me pediram e eu estava devendo, mas 2023 aí promete ser recheado de conteúdo, então se você não é inscrito no canal já se inscreva, né? Deixa o joinha, ativa o sino que terá bastante conteúdo, ok? Bom, o que eu preparei para essa aula é uma integração do Power Automate com o Power BI. Mas como assim integração, né? Muita gente acha que eu desenvolvo um dashboard no Power BI, desktop, publico, disponibilizo no Power BI Online e tchau, abraço, né? Ali é o fim da linha. Não, existe uma continuidade de integração, de automatização, né? Possível sobre isso, tá? E é isso que eu vou explorar aqui nesse vídeo. Bom, só contextualizando, eu fiz um dashboard super básico aqui, informações básicas, não pincelei data viz, nem nada disso, tá? É uma base de demandas de compras, tá? Então tem por área, por comprador, né? Quantas demandas cada comprador tem, e eu usei uma base totalmente fictícia, tá? Tem categoria e tem a classificação da demanda, tá? Então tá totalmente fictício qualquer ideia, tá? Nessa base de dados, a gente tem uma dimensão aqui de compradores, né? E tem o e-mail do comprador, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês no Power BI Desktop. Então aqui eu tenho uma dimensão de compradores, né? E aqui eu coloquei um e-mail, tá? Fictício também de comprador, tá? Então comprador 1, 2, 3, 4, 5 vai até o 10 e tem uns e-mails aqui. Deixa eu até atualizar isso daqui porque o publicado já está atualizado. Aqui eu mudei alguns e-mails também, tá? E qual que é a ideia, tá? No final do dia ou no começo do dia, assim que esse relatório ele for atualizado, tá? Ele tem uma integração com o Power Automate, que o Power Automate ele vai ler o conjunto de dados desse dashboard e vai pegar todas as demandas que estão em aberto, tá? Aqui tem a classificação de demandas na Fato, né? Tem a situação, o que está concluído e o que está em aberto, em andamento, né? Então pegar tudo que está em andamento e fazer um follow-up ali por e-mail. Então, pegando cada comprador ou cada e-mail, filtrando e mandando uma tabela bem bacana por e-mail, tá? Então, é isso que eu vou ensinar. Então, para quem não sabe, quando a gente publica no Power BI Online, além do report, além do relatório, ele carrega consigo o conjunto de dados. Aqui, ó, perceba que é o mesmo nome, controle de demandas, né? Controle de demandas, aqui é o relatório e aqui é o conjunto de dados, ou seja, aqui é a base de dados que esse relatório ele está lendo. Então, toda vez que a gente faz uma interação aqui, o Power BI ele não decora, né? Que quando eu clicar ali em material de escritório, os outros gráficos têm que filtrar de determinada forma. Não, ele faz uma consulta nessa base de dados, nesse conjunto de dados, tá? Então é disso que a gente vai se aproveitar para criar a nossa integração. A gente vai bater uma consulta aqui nesse conjunto de dados. Como a gente vai fazer isso? Power Automate, ok? Vou pedir para criar um fluxo e eu vou pedir para criar um fluxo agendado, tá? Por quê? Eu quero que essa integração ocorra, né, semanalmente, de segunda a sexta, todo dia às 10 horas da manhã. Ou seja, o comprador ele chegou no escritório, começou o home office dele ali, né, ele vai ler alguns e-mails, vai olhar a agenda e tudo mais, e aí chegar ali perto das 10 horas da manhã, o sistema vai disparar um e-mail para ele com todo o follow-up falando, ó, você tem essas demandas em aberto, tá? Eu vou colocar aqui, ó, integração Power BI com Power Automate, aula, tá? E aí defino aqui a periodicidade, né? Repetir, né? Uma vez por dia, de segunda a sexta-feira, iniciando na data de hoje. Dou um criar e aí agora a gente tem aqui o nosso gatilho. Nosso gatilho ele é baseado numa recorrência e a gente vai adicionar uma nova etapa aqui. Essa nova etapa
vai ser uma etapa do Power BI, tá? Bem bacana aqui, ó, vamos localizar o Power BI, tá? Aqui a gente tem diversas opções e uma das opções é executar uma consulta em um conjunto de dados. Olha só que interessante. Aqui ele pede 3 parâmetros obrigatórios: o workspace, vou passar aqui meu workspace, o conjunto de dados, que é o controle de demandas do dashboard que eu criei aqui, tá? E a minha consulta, puramente DAX aqui, tá? Com a sutil diferença, tá? E para elucidar melhor, o que eu vou fazer? Eu vou criar a consulta que eu vou colocar aqui, eu vou criar no Power BI Desktop, tá? Como eu vou criar? Eu vou pedir para criar uma tabela virtual aqui, ó, uma nova coluna. Errei. Deixa eu cancelar. Eu quero criar uma nova tabela virtual aqui, tá? Então, criei uma nova tabela virtual, vou dar um zoom aqui para ficar bem visível, para todo mundo conseguir enxergar. E aqui a gente vai usar as funções, então basicamente daquela fato, tá? Deixa eu colocar aqui só uma informação para ele vai dar um erro, mas eu quero mostrar aqui a tabela. Então da fato aqui eu quero o número da demanda, tá? Eu quero o tipo de processo, eu quero filtrar somente o que está em andamento, o valor, né? E aqui também da tabela dimensão de comprador, eu quero o e-mail do responsável, tá? Eu quero saber qual e-mail eu devo disparar. Então é isso que a gente vai criar aqui na nossa tabela, tá? Então só recapitulando: demanda, tipo de processo, situação, já filtrando o que é em andamento, o orçamento e da outra tabela lá, o e-mail, tá? Então aqui eu não quero fazer nenhum tipo de agrupamento. Eu vou usar um select columns, tá? E dentro dessa select columns eu vou usar uma filter, que eu vou filtrar a minha fato, ok? E pegando da minha fato a coluna situação, tá? Que eu quero pegar aqui só o que está em andamento. Acho que eu deixei andamento. Acho que eu deixei a fonte muito grande aqui. Deixa eu reduzir ela um pouquinho. Ok. Tá? Então aqui é a minha base. Eu já estou pegando minha base e filtrando, tá? Estou limitando aqui minha consulta. E aí eu passo para ele aqui no Select Column o nome da coluna, né? Eu nomeio essa coluna e passo a expressão, né? Então aqui vai ser demanda, ok? E agora a expressão é a coluna demanda da minha F compras, tá? Depois eu pego aqui o tipo do processo e pego lá o tipo de demanda da minha fato, ok? Então deixa eu dar um enter aqui só para dar uma indentada legal, para ficar legível, ok? E aqui, então eu tenho a demanda, eu tenho o tipo da demanda e eu quero o valor também. Eu quero o valor. E esse valor aqui, eu vou pegar a coluna, eu acho que é F compras, orçamento, tá? Só que esse orçamento, a gente já vai chegar nesse ponto, eu quero dar uma formatada nele. E por último, eu quero pegar o e-mail, né? Eu quero pegar o e-mail desse responsável. E para isso eu vou usar related e pegar aqui da tabela de menção de compradores o e-mail, certo? Fiz isso, fechei aqui e vamos ver como ficou, né, o resultado dessa instrução aqui. Ele falou que a sintaxe... aqui faltou o símbolo de igual, ok? Situação igual em andamento. Então, olha só que legal aqui. Ele já trouxe para nós essa tabela, tá? Tudo que eu preciso, né? A demanda, o tipo, na verdade, eu trouxe a coluna errada. É tipo do processo. Deixa eu ajustar aqui, hein? Tipo do processo, tá? Tipo do processo, ok, isso é estratégico, né? Tático, operacional. O valor, tá? A situação, como a gente já filtrou aqui na fonte, né? O que está em andamento, eu já sei que é tudo que está em andamento, tá?
Só a gente pegar aqui também a quantidade de linhas, ó, 88 linhas, tá? Tem, ou seja, 88 processos em andamento. E se eu filtrar aqui, eu vou chegar nos mesmos 88, tá? Certinho. E eu fiz o related, né? Pegando da minha dimensão o e-mail, tá? Só que o valor aqui, ó, ele não está formatado, tá? Embora na fato ele esteja formatado, mas aqui como eu estou trazendo via função, ele não está formatado. Então o que eu posso fazer? Eu posso usar aqui um format, encapsulando, né, essa coluna, e usar aqui, ó, o formato currency, tá? Currency. Que eu estou falando para ele que eu quero então a formatação em casas decimais, tá? E aí, olha só que legal, ele já formatou aqui em moeda para mim, tá? Então é exatamente essa função aqui que eu quero levar lá para o meu Power Automate, tá? Então eu recomendo, quando você precisar, você primeiro gerencia essa sua função aqui no Power Automate Desktop e aí depois você leva para o Power Automate. No Power BI Desktop, perdão, né? E você leva para o Power Automate. E aqui, muito simples, tá? Para quem já mexeu com o Tabular Editor, antes da gente usar uma função, a gente coloca Evaluate antes. E aí eu dou o Ctrl V aqui na minha função DAX, certo? Aqui eu tenho algumas funções avançadas, incluir nulos e personificar usuário. Eu posso salvar isso daqui, então vou salvar e vou pedir para executar, para ver se essa query aqui, né, essa função, ela funcionou. Vou pedir para testar aqui manualmente, tá? Sempre ele vai retornar o quê? Uma instrução JSON, ele deu certinho aqui, ó, e ele trouxe aqui, ó, aqui embaixo, tá? Em formato JSON, todos os meus, os campos da consulta, tá? Certinho, sensacional, é isso mesmo que a gente precisa, tá? Agora, eu quero trazer isso daqui para começar a trabalhar, ou seja, eu fiz a consulta, agora eu quero usar isso daqui no Power Automate para criar algumas funções. Para criar primeiro alguns tratamentos para depois utilizar isso daí no disparo do e-mail. Então, antes de mais nada, a gente inicia uma nova etapa aqui, tá? Vou usar uma operação de dados e eu vou usar aqui selecionar, ou seja, eu quero criar uma tabela com alguns campos. Vou passar a minha entrada de dados, que é esse daqui, ó, primeiras linhas da tabela, tá? E aqui é super fácil, o nome da coluna e a coluna que eu quero referenciar, tá? Então aqui, usando uma função simples, a gente consegue trazer esses valores. Então vou dar o nome da minha coluna, vou chamar de demanda. E aqui em expressão eu vou usar o item, que eu já estou referenciando aqui a minha fonte, então aqui eu só preciso passar o item, e o nome da coluna entre aspas simples. Só que nesse caso, o Power BI, aqui no Power Automate, ele traz exatamente dessa forma, ó. Ele traz entre o colchetes, tá? Então ele traz entre o colchetes, então você tem que colocar exatamente dessa forma, tá? Então aqui item, e agora eu vou replicar para os demais, né? Eu já tenho o item aqui, o próximo é o tipo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, tipo. No meu valor, vou colocar expressão com o nome da coluna, que é a coluna tipo. Agora, o valor e, por último, o e-mail. Então aqui, valor, minha expressão aqui, valor, ok. E o último, o e-mail, que vai ser o contato, qual a gente vai enviar, tá? Então aqui, e-mail. Então fazendo dessa forma, é até bom que eu já elimino, né, esses colchetes, tá? Então eu passo a trabalhar com essa tabela aqui, então vou pegar aqui, renomear, selecionar colunas da consulta DAX, tá? Vou salvar e vou testar. Sempre gosto de salvar e ir testando, tá? Fazendo de forma polifásica. Pensa que depois que isso daqui estiver pronto, dificilmente você vai precisar mexer. Então, assim, vale a pena
dar uma estressadinha, né? E agora, olha só, ele trouxe, né? Ele criou essa nova tabela e já renomeou aqui, né? Ele tirou os colchetes, deixou só demanda, tipo, valor e e-mail, que é bem melhor de trabalhar, tá? Após isso, o que que eu quero? Eu quero criar uma nova tabela, só que aqui, ó, eu vou copiar, tá? Para quem não sabe, a gente pode copiar uma consulta qualquer e já inserir aqui, ó, da minha área de transferência, eu consigo criar uma cópia e vou renomear, porque aqui eu quero só selecionar a coluna de contato e vocês já vão entender. Então ele trouxe exatamente aqui as colunas, eu só vou deletar e deixar a coluna de contato, tá? Só minha coluna de contato aqui. Por quê? Porque agora eu quero gerar uma coluna, porque pensa assim, eu tenho o e-mail aqui na minha query, né? Ele gerou vários e-mails, uma coluna com inúmeros e-mails. Aqui, basicamente, ignorem que o fato está, de fato, está usando o mesmo e-mail, tá? É apenas para exemplificar, mas imagina que cada comprador tem um e-mail distinto, ok? Levem isso como o ponto base. E aí, eu não quero ter uma lista com valores duplicados, eu preciso ter uma lista distinta. Por quê? Para garantir que o Power Automate ele envie somente uma vez para aquele comprador em específico. Então, eu estou isolando aqui o que eu estou fazendo. Eu estou gerando uma tabela com os valores isolados, porém esses valores eles ainda estão duplicados e agora eu vou remover essa duplicidade. De que forma? Usando a função union, que eu já ensinei aqui no canal, já tem um vídeo ensinando como remover duplicados no Power Automate, meio que um truque, né, que a gente usa, não é muito intuitivo, não é uma função, né, meio óbvia assim, remove distincts ou distincts, né, não, a gente usa a union como um truque, tá? Então, aqui eu vou usar uma operação de dados. Eu sempre filtro por compor, porque ele aparece em primeiro aqui. Se você digitar operação de dados, não vem. Né? Microsoft, me ajuda aí. Mas tudo bem. Vou usar aqui a compor. E dessa compor, super simples. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a union, tá? A union, ela pede dois parâmetros, a tabela A e a tabela B. Só que tanto a minha A quanto a minha B vai ser a mesma tabela. E disso ele vai conseguir gerar uma tabela distinta, tá? Então, ó, vou pegar aqui, ó, seleciona a coluna contatos, vírgula, tá? E de novo, seleciona a saída da etapa seleciona coluna de contato, tá? Dou um OK, vou colocar o mouse aqui em cima e olha só, union, né, a etapa de coluna de contatos e a tabela B também a etapa de coluna de contatos. Fala, meu, que loucura, será que isso vai dar certo? Vamos ver. Vou colocar para rodar aqui e vocês vão ver que isso dá extremamente certo. Olha só, aqui a entrada, né, a gente tinha ele pega aqui, ele traz, né, de uma forma duplicada na etapa anterior, né? Ele traz de forma duplicada os contatos, porque está pegando linha a linha. E aqui, olha só, ele gerou uma distinct. Eu só tenho agora esses dois e-mails, tá? Se eu tivesse três, ele ia trazer três, tal, mas sempre de uma maneira distinta, ok? Então, esse truquezinho super bacana aí para quem quer se aprofundar, tem um vídeo só falando disso, tá? Dando mais detalhes. Agora aqui eu vou iniciar uma variável, tá? Uma variable, então vou colocar aqui variável e iniciar variável eu vou chamar ela de vcontagem, tá? Por que vcontagem? Observa comigo, eu quero fazer uma contagem dessa minha tabela aqui, ok? Se ela tem dados. Por quê? Depois a gente vai usar isso para uma condicional. Se ela não tiver dados, eu quero que ele faça um bypass, né? Eu não quero que ele execute esse fluxo até o final, tá? E para isso, então, vou usar aqui a função length, para ele contar da minha consulta completa, quantos valores eu tenho.
Se tiver 0, ele vai dar um bypass, tá? Então, beleza. Aqui é minha variável. Aqui é minha... Vou renomear aqui, vou colocar lista distinta de contatos. E é sempre bom você ir documentando dessa forma, tá? Facilita demais. Agora, eu quero fazer a condicional, tá? Então aqui vou colocar uma condicional que, se minha variável ela for igual a 0, for maior do que 0, tá? Maior que 0, então aqui vai executar. Se não, ele vai dar o bypass aqui e vai encerrar o fluxo, tá? É sempre bom ter essa validação para garantir também que não fique executando sem necessidade, fique mandando e-mail sem necessidade, sem ter valor ali, né? Tá? E aí agora eu vou usar aqui um aplicar a cada, tá? Aplicar a cada o quê? A cada contato que eu tenho aqui na minha lista distinta. Ou seja, se tiver 2, ele vai fazer 2 vezes. Se tiver 3, e assim por diante, tá? Então, vou pegar aqui da minha lista distinta de contatos, tá? E aí, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar aqui dessa minha tabela, eu quero que ele filtre com base na coluna e-mail, comparando com a entrada que ele está recebendo aqui no aplicar a cada. Então, vou usar uma operação de dados, que é a matriz de filtro, tá? Matriz de filtro, qual matriz a ser filtrada? A minha consulta, tá? E o valor da minha consulta? Então, aqui eu tenho a minha coluna e-mail, tá? Eu quero pegar essa minha coluna e-mail aqui, e ele vai filtrar essa minha coluna no valor que é igual a o que ele está recebendo de entrada aqui, tá? Então, como a gente faz isso? Expressão, tá? Eu vou selecionar aqui a lista distinta de contatos, tá? Então, ele me gera aqui, né, o outputs, tal. E aqui eu vou pegar a coluna e-mail, tá? Então, essa validação aqui que eu quero fazer, eu quero que ele filtre. Eu vou testar para ver se vai dar algum erro ou se vai certinho, tá? Então vamos lá. Na verdade, eu acho que ele vai dar erro. Eu usei a função errada, na verdade. Deixa eu editar aqui. Não é... É do item atual, né? Eu selecionei errado aqui. Eu quero pegar do... Cadê o item atual? Mas dá para fazer assim, ó. Items, ok. O nome da minha etapa, que é aplicar underline, né? Que a gente tem que colocar um underline aplicar a cada. E aí sim, eu digito o nome da coluna, tá? Opa! Aqui faltou aspas simples aqui. Ok, validou, beleza. Agora ele tem que dar certo, tá? Eu estou pegando então do meu aplicar a cada. Aqui ele deu erro porque eu estava meio que pegando de uma referência externa, tá? Ao container aqui. Agora deu certo, olha só. Ele veio aqui, né? E fez dois aplicar a cada, porque eu tenho 2 e-mails, tá? Ele filtrou para um e filtrou para outro. Aqui ele está filtrando só para esse e-mail. E no outro aqui ele está filtrando para o primeiro e-mail consequentemente, tá? Aqui, né? O primeiro e-mail e aqui o segundo e-mail, tá? Segundo e-mail, tá? Então ele vai fazer isso em looping, um por um. Agora, a gente precisa criar a tabela HTML, tá? Disso daqui porque é o que a gente vai incorporar no nosso e-mail. Então a gente vai usar mais uma operação de dados. Perceba que nesse trâmite a gente usa muito operação de dados. Criar tabela HTML, tá? Tabela HTML na minha matriz de filtro aqui, tá? Peço aqui para ele gerar automaticamente, tá? E aqui, o que eu irei fazer ainda, tá? Que eu vou criar uma variável aqui fora eu vou colocar um CSS aqui, ó. O CSS ele só vai garantir dar um estilo ali, tá? No nosso e-mail. Ele vai formatar bonitinho e tudo mais. Não vai ficar uma tabela feia, tá? Coloquei aqui o código certinho, depois vou deixar na descrição para você
utilizar, tá? Basta pegar, iniciar uma variável, cadeia de caracteres e colar esse CSS aqui, tá? E aí, beleza. Então, gerei meu CSS, aqui eu tenho minha tabela HTML. E agora, por último, a gente vai usar o conector do Outlook para enviar esse e-mail, tá? E aqui, então, ele vai enviar para quem, né? Ele vai enviar usando um conteúdo dinâmico, eu quero que ele pegue o item atual. Só que dentro desse item atual, eu preciso passar para ele que é somente o conteúdo da coluna, senão ele traz a coluna, o nome da coluna, mais o conteúdo, tá? Então aqui a gente vai usar items, tá? Entre aspas simples, o nome da etapa. Se tiver espaço, coloca o underline, e aí sim o nome da coluna, que é e-mail, entre aspas simples também, tá? E aí ele vai pegar dinâmico isso, né? O assunto, follow-up de demandas. E aqui ainda vou colocar, né, a data. Vou colocar o TC Now. E dentro do TC Now, ele é bem interessante porque aqui eu já consigo dizer para ele a formatação da data, senão ele vai trazer time zone e tudo mais. Então aqui eu não preciso usar o format data time. Dentro do TC Now eu consigo passar a formatação que eu quero, tá? E aqui no e-mail eu posso colocar aqui, olá, segue seu follow-up diário, tá? Atenciosamente. E aqui no meio vou colocar o quê? Vou colocar minha variable de CSS, formatação, e logo na frente a minha tabela HTML, tá? E assim ele vai formatar bonitinho. E aqui fora, só para finalizar, vou colocar uma nova etapa dizendo que meu fluxo ele se encerrou, tá? Eu sempre gosto de colocar essa etapa aqui. No bem sucedido, salvar e é hora de testar. Bom, já estou com meu e-mail aqui aberto, tá? Já atualizei meu dashboard e, né, eu não vou aguardar aquela recorrência, eu vou testar agora. E aí tem que chegar um e-mail bonitinho, tem que chegar um e-mail com a tabela formatada e tudo mais. Ó, já ouvi o barulho aqui do e-mail, chegou com a data, olha só que legal. E olha só a tabela com o meu follow-up, minhas demandas que estão em aberto. E enviou aqui somente os referentes ao meu e-mail, tá? Aqui depois, obviamente, pensando em perfumaria, aqui eu só deixei a coluna e-mail como para a gente conseguir fazer esse comparativo, mas depois você poderia gerar uma nova tabela, né, uma tabela secundária dessa daqui, colunas da consulta, aqui dentro, né? Então seria uma nova tabela aqui dentro, onde ia ter essa mesma tabela, só que sem a coluna e-mail. Porque quem está recebendo o e-mail não precisa saber, né? Não precisa dessa coluna e-mail, né? É bem contraintuitivo. Mas eu quis deixar aqui só para vocês verem que realmente enviou somente para aquele e-mail. E o outro e-mail ele recebeu também, né? Porque ele fez em looping aqui. Então ele enviou primeiro para aquele e o segundo, né, para esse meu outro e-mail aqui, bonitinho também, a tabela toda formatada. Certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula de 2023. Espero que vocês usem aí de forma irrestrita nas automatizações de vocês. E como eu disse, né, pós publicação de dashboard ainda existe um mundo a ser explorado. Se você assistiu até aqui, curtiu, não se esqueça de avaliar, deixar seu comentário, curtir, se inscrever, tá? E se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou respondendo na medida do possível. Não, mas é isso, valeu, falou e fui!